Qual o papel da eletricidade na cosmologia? Quanta eletricidade existe no universo? Certamente uma quantidade enorme, mas que a ciência atual despreza seu papel na construção cosmológica. Embora a maioria das pessoas pense na eletricidade como algo que usam em suas casas, carros e telefones, ela está em toda parte, e não apenas aqui em solo, mas também na atmosfera e nas estruturas cósmicas. A eletricidade está presente onde quer que encontremos plasma. O plasma é um dos 4 estados fundamentais da matéria. 99,9% de todo o cosmo observável está no estado de plasma, o que significa que os campos magnéticos e as correntes estão em quase toda parte. A eletricidade ocorre em muitos fenômenos naturais, alguns dos quais são absolutamente surpreendentes e estranhos. Neste vídeo, estaremos emitindo uma luz em um problema insolúvel para os astrofísicos: o desafio de explicar as emissões e energias eletromagnéticas em escalas não previstas no modelo gravitacional. Modelo este que a eletricidade não causa nada de impacto significante, mas que em realidade ela é a força criadora e mantenedora de tudo. Muito embora os cientistas apoiadores do mundo elétrico ainda pensam na perspectiva de um modelo heliocêntrico, e eles ainda não se desvincularam de muitas premissas e bases erradas advindas deste modelo, como por exemplo, as escalas e distâncias exageradas e distorcidas, tanto para estruturas cósmicas como também para os astros, onde os conceitos e experimentos eletromagnéticos se encaixam de maneira mais adequada, fora do modelo padrão, que jamais previu a funcionalidade e a aplicabilidade da eletricidade como força reinante. Já o modelo das antigas cosmologias possui literalmente como pilar central o eletromagnetismo. O entendimento baseado nas observações da interconexão de todo o cosmo como uma imensa teia, ou estruturas como raízes interligadas, onde as estrelas e todo o espaço interestelar, e por que não dizer, de toda a matéria, revela uma intensa atividade elétrica e magnética, cuja aplicação e observação fazem muito mais lógica na aplicabilidade para o modelo geocêntrico, sendo a Terra como uma bateria e plano dielétrico, estando estacionária, com as camadas eletrônicas da atmosfera dentro de um ambiente fechado, para assim permitir toda a ampla gama de manifestações dos fenômenos eletromagnéticos. Nesta sessão, preservamos os artigos, postagens e citações originais. Basta descartarmos as escalas e distâncias do modelo heliocêntrico e manter o conceito eletromagnético com uma escala menor. Os astros girando sobre um plano, num sistema em escala menor e estando tudo interconectado com a Terra, onde essa abriga todo o cosmo. E não é apenas uma ínfima parte deste, mas é o palco onde tudo ocorre. Iremos apresentar as 7 razões mais claras e persuasivas do porquê é o eletromagnetismo que reina e atua em todo o cosmo. As bases que sustentam a cosmovisão centrada na gravidade já não conseguem se sustentar ao se deparar com as novas descobertas. Logo, a visão baseada no Big Bang, na expansão, atração e aglomeração gravitacional passa por um colapso cada vez maior, à luz de diversas descobertas que colocam em xeque como é e como funciona nosso mundo.
sem conseguir prever e explicar a existência e origem dos campos magnéticos cósmicos, os astrofísicos e astrônomos têm poucas alternativas além de apelar para colisões aleatórias, explosões e colapso gravitacional. Mas se a gravidade não domina, qual é a melhor evidência para o domínio eletromagnético nos fenômenos astrofísicos? A resposta está no mundo elétrico. Apontaremos 7 razões que o cosmo é elétrico. Sabemos que correntes elétricas produzem campos magnéticos. Hoje, com as observações e dados cada vez mais acurados, é inegável a presença e a influência de imensos e poderosos campos magnéticos permeando todo o cosmo. Essa descoberta muda completamente o modo como entendemos a realidade. Para quem pensava que a gravidade estava presente e era a causa de quase tudo, ficou atônito e surpreso com as últimas descobertas. A inconveniente onipresença magnética fez com que os astrônomos não tivessem opção além de reconhecer a existência de campos magnéticos no cosmo. No antigo editorial online da NASA de perguntas e respostas, está colocado se campos magnéticos existem através do espaço e a resposta vem a seguir. Na escala cosmológica, não há dados a sugerir que campos magnéticos estejam presentes. Eles certamente não são importantes na dinâmica do universo para qualquer alcance razoável de intensidade de campo consistente com as restrições observacionais presentes. Prossigamos até 2011 e o enigma evidente é reconhecido no artigo do University Today, que declara: a menção de campos magnéticos de escala cósmica ainda é suscetível de ser confrontada com um desconfortável silêncio em alguns círculos astronômicos, e depois de um embaralhar de pernas e limpar a garganta, a discussão será movida para tópicos seguros. Mas vejam, esses campos magnéticos estão lá fora. Provavelmente desempenham um papel na evolução da galáxia e até mesmo na formação de galáxias, e são certamente uma característica do meio interestelar e do meio intergaláctico. Essas estruturas que o modelo vigente chama de galáxias são estruturas cósmicas em espirais e diferem que o modelo vigente chama de galáxias. E se fossem formadas por gravidade, por que essa força mágica cria corpos colossais nos mais diferentes formatos sem manter um padrão? Planetas seriam esferas, mas galáxias e nebulosas não? Não há um padrão para a atuação da suposta atração de massa na formação geométrica astronômica. Esses campos magnéticos que a matéria relata estão entre as estrelas e permeiam as estruturas cósmicas. Mas o que causa esses campos magnéticos? Campos esses que os astrônomos e astrofísicos acreditavam não possuir relevância. Para responder a essa pergunta, veja algumas das descobertas científicas que mostram claramente a interpretação e a assinatura elétrica dos campos magnéticos cósmicos. E isso foi um grande choque para a comunidade científica, que ocorreu no ano de 2008, por meio de uma detecção de um campo magnético surpreendentemente intenso na chamada Galáxia Jovem. Um relatório da phys.org sobre a descoberta afirma: os astrônomos fizeram a primeira medida direta de campo magnético numa jovem galáxia distante, e o resultado é uma grande surpresa. Os cientistas mediram um campo magnético pelo menos 10 vezes mais forte que o da nossa Via Láctea.
Eles esperavam exatamente o contrário. Enquanto os cientistas pensarem em gravidade e desconsiderarem o papel essencial do eletromagnetismo, tais descobertas sempre serão uma surpresa e um mistério o funcionamento. Um amplo estudo feito em 2014 foi publicado nos chamados buracos negros supermassivos, que se acredita existir no centro das galáxias. Os cientistas realizaram a descoberta imprevista de que campos magnéticos poderosos exercem um papel importante na dinâmica dos sistemas. No relatório da phys.org está escrito: a força do campo magnético foi confirmada pela evidência de jatos de gás que disparam para fora de buracos negros supermassivos. Formados por campos magnéticos, esses jatos produzem uma emissão de rádio. Os novos resultados significam que os teóricos devem reinterpretar sua compreensão dos buracos negros. Alexander Tchaikovsky, que participou da pesquisa, disse: os campos magnéticos são fortes o suficiente para modificar, alterarem drasticamente a forma como o gás cai nos buracos negros e como o gás produz vazões que observamos, muito mais forte do que geralmente se admite. Precisamos voltar a rever nossos modelos mais uma vez. A descoberta científica também coloca em xeque os pressupostos sobre as fontes das emissões de jatos cósmicos. O problema real que os astrônomos e os astrofísicos encaram é enfatizado num resumo de uma página da Scholarpedia sobre a origem dos campos magnéticos galácticos. Ela afirma a origem dos primeiros campos magnéticos do universo ainda é um mistério. Ele exige um mecanismo para sustentar e organizar o campo magnético. No modelo heliocêntrico, cientistas apelam a misteriosos dínamos internos para tentar explicar o campo magnético terrestre e também dos planetas e do Sol. Dínamos são também propostos no centro das galáxias para tentar justificar os campos magnéticos galácticos. Mas os astrofísicos e cosmólogos de plasma mostraram teoricamente e experimentalmente que os campos magnéticos em galáxias são causados por correntes elétricas fluindo para o centro ao longo dos braços espirais das galáxias. Propõe-se que, quando a corrente atinge o centro da galáxia, ela seja entrelaçada em um objeto chamado de plasmoide, onde toda a energia eletromagnética é contida e guardada até o plasmoide se tornar instável e expulsar a matéria em jatos ao longo do eixo da galáxia, como observado nestas estruturas de jato. Muitos desses conceitos foram publicados no livro The Big Bang Never Happened, de Eric J. Lerner. Plasmoides. Na física do plasma, o plasmoide é a forma mais concentrada de energia eletromagnética conhecida. Conforme foi demonstrado experimentalmente, um plasmoide pode armazenar energia de uma sala cheia de capacitores. Lembrando que capacitores são dispositivos que possuem a função de armazenar eletrocargas, tendo apenas alguns milímetros de diâmetro, em uma minúscula estrutura em forma de rosca ou de donut. Um plasmoide é capaz de armazenar muita energia ainda que neste tamanho diminuto. Para conter essa energia, esse plasmoide tem um intenso campo magnético autogerado por correntes elétricas se entrelaçando. Os conceitos, bases e premissas da Terra elétrica explica e prevê muitas das surpresas dos cientistas que investigam campos magnéticos planetários e estelares. No ano de 2017, os cientistas relataram as descobertas advindas de duas grandes missões da NASA para Júpiter e Saturno. E os ambientes altamente eletrificados desses planetas abalaram todos os pressupostos sobre os intensos campos magnéticos. As previsões da teoria de que um dínamo interno dentro de Júpiter produz o campo magnético do planeta foram desafiadas pela missão Juno, a qual, em vez disso,
mostrou que o campo magnético é muito mais potente e irregular do que aquilo que os cientistas supunham. Esse suposto dínamo invisível deveria estar muito perto da superfície joviana. O pesquisador-chefe Scott Bolton disse: "Eu não esperava que todas as teorias estivessem erradas, mas há movimento no planeta que não antecipamos." A mesma surpresa embaraçosa ocorreu com os dados da missão Cassini sobre o campo magnético de Saturno, ao mostrar que o campo do planeta parece não ter nenhuma inclinação aparente, conforme relatado pelo Imperial College de Londres. Baseado nos dados coletados pelo magnetrômetro do Instituto, o campo magnético de Saturno parece estar surpreendentemente bem alinhado com o eixo do planeta. Anteriormente, os cientistas da missão pensavam que 0,06 graus seria o limite inferior de inclinação e poderia gerar o campo magnético observado. No entanto, os resultados mostraram que a inclinação pode ser muito menor do que isso. Os astrofísicos conceituam que os campos magnéticos planetários requerem algum grau de inclinação para sustentar as correntes fluindo pelo suposto metal líquido no interior dos planetas. Entretanto, sem nenhuma inclinação, as correntes elétricas desapareceriam e o campo magnético da mesma forma. A responsável pelo magnetrômetro Cassini, a professora Michelle Doherty, disse sobre a descoberta: "A inclinação parece ser muito menor do que anteriormente estimado e bastante desafiante para explicar." Então, já que Júpiter e Saturno não possuem campos magnéticos gerados por um dínamo interno, o que causa e mantém esses campos? No entendimento do mundo elétrico, ambos Júpiter e Saturno são corpos eletricamente carregados, que fazem parte dos circuitos elétricos maiores ao serem conectados eletricamente com o Sol. Cordas magnéticas. No ano de 2016, os cientistas relataram sua primeira observação das chamadas cordas magnéticas que atravessam a distância entre o Sol e Saturno, conectando os dois corpos. O autor principal de um artigo na Carta de Pesquisa Geofísica disse sobre a descoberta. Abre aspas. Ao contrário das ideias anteriores sobre a magnetosfera de Saturno, sendo diferente da sua contraparte terrestre, esses achados revelam que Saturno às vezes se comporta e interage com o Sol da mesma maneira que a Terra. Fecha aspas. Mas como pode a dinâmica de fluidos pela NASA explicar estruturas semelhantes a cabos que se entrelaçam e mudam dinamicamente e se estendem por longas distâncias do Sol até Saturno? O termo cabos magnéticos é usado para descrever os caminhos filamentosos traçados e percorridos por partículas eletricamente carregadas. Mas, para os engenheiros eletricistas, essa terminologia revela a inadequação de conceitos que passaram a dominar a astronomia e a astrofísica no século XX. Como diz o professor Donald Scott, autor de Os Céus Elétricos, um desafio para os mitos da astronomia moderna. Donald escreve em um trecho do livro o seguinte, abre aspas, os cabos, é claro, têm inícios e fins. Campos magnéticos não. Este uso da linguagem da NASA não explica nada e é conceitualmente errado, bem como enganador. Fecha aspas. Os cabos, os quais nos foram informados, são bem conhecidos e pesquisados na ciência da física do plasma, concorrentes de Birkeland. Essas estruturas filamentosas não é por acaso, mas é a forma padrão que a estrutura toma pelo fluxo de correntes
devido à atração de longo alcance e à repulsão de curto alcance entre os filamentos, formando cordas traçadas. Os campos magnéticos traçados são simplesmente a assinatura do fluxo de corrente elétrica. Na cosmologia do plasma, esses filamentos plasmáticos entrelaçados atuam como linhas de transmissão, transportando corrente de campo alinhadas através do espaço interplanetário e interestelar. Nos últimos anos, o professor Donald Scott publicou sua própria modelagem matemática da estrutura de uma corrente de Birkeland, que pode ser visualmente identificada como cilindros de contrarrotação e é claramente observada nos polos norte de Saturno e Júpiter. Ainda falta uma peça. Precisamos investigar a fonte de campos magnéticos cósmicos que mostram onipresença da estrutura filamentares em todo o cosmos. Sabemos o que é o plasma e como ele age em 99% do cosmos. Espaço vazio? Não. Eletrificado e plasmático. O espaço cósmico é um lugar, mas jamais é um vazio, e existe algo que preenche o suposto vazio nas distâncias que separam os objetos celestes. O pressuposto de que as mais altas camadas da atmosfera é um vácuo perfeito é uma falácia científica. Até a NASA sabe disso. E num relatório oficial de 2014, informa, abre aspas, espaço pode parecer vazio, um vácuo sem som, mas não é um vazio absoluto, visto que flui com atividade elétrica e que não é visível aos nossos olhos, fecha aspas. Para existir um movimento de partículas eletricamente carregadas, é necessário um meio que permita a transmissão e, esse meio, nas altas camadas da atmosfera, é o plasma, o quarto estado da matéria. Ele é apresentado como um gás eletrificado, cujos átomos constituintes foram divididos em elétrons e íons, que se movem independente um dos outros. Cerca de 99% da realidade observável é composto de plasma, incluindo as camadas eletrônicas da atmosfera, como a ionosfera e a magnetosfera. As correntes elétricas médias, fluindo através do plasma, que é um excelente condutor elétrico, podem ser reconhecidas por meio de uma forma filamentar distinta, conforme visto no globo de plasma. Os telescópios que temos hoje permitem avanços na observação em detalhes de estruturas filamentares, algo que até algumas décadas atrás não era possível, e essa época anterior já havia sido postulado um modelo cosmológico astrofísico sem a consideração do papel essencial do plasma e do eletromagnetismo. A forma filamentar dessas estruturas tem se mostrado perturbadoras para os astrônomos, pois desafiam a forma e os comportamentos esperados do gás quente no vácuo. Esses filamentos é o primeiro dos 7 motivos da realidade cósmica ser elétrica. No próximo vídeo, vamos continuar essa jornada de conhecimento, mostrando os outros 6 motivos, onde a cada descoberta se solidificam que toda a nossa realidade é 100% eletromagnética.